Olá! Antes de a gente começar, um recado muito importante. Esta análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, que é o idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje vamos mergulhar no caderno LEG 01. O tema é central, a Constituição Estadual de Rondônia, mais especificamente o título 1 da Organização do Estado. E a nossa missão aqui é construir o estado de Rondônia do zero. A gente vai começar pelos tijolos, os princípios, sabe? Depois a gente vê como a casa se divide, que são as competências, e por fim, as regras para quem vai morar e trabalhar nela, os servidores. Vamos focar naqueles detalhes que a banca FGV adora usar para diferenciar quem está realmente preparado. Exatamente. E essa analogia da construção ela é perfeita. Entender a Constituição Estadual não é só decorar artigos por uma prova. É bem mais que isso. É, na verdade, compreender a planta baixa, a estrutura da casa onde se pretende trabalhar. A simetria com a Constituição Federal é a regra, né, o padrão. Mas são as particularidades de Rondônia, aquelas nuances que o professor Lessa destaca tão bem no material, que decidem a aprovação. É saber onde fica cada janela, cada porta de emergência. Perfeito. Então, vamos começar pela fundação mesmo, pelo alicerce de tudo. Quais são os pilares que sustentam o Estado de Rondônia segundo a Constituição? Qual é o DNA do Estado? Olha, o DNA está logo no comecinho, nas disposições preliminares, ali do artigo 1º ao 7º. São os fundamentos, né? O que estrutura todo o resto. O primeiro e talvez um dos mais importantes para a FGV é a autonomia. E aqui já tem uma pegadinha clássica, viu? O Estado tem autonomia, mas não soberania. A soberania ela pertence à República Federativa do Brasil como um todo. A autonomia é essa capacidade de se auto-organizar, autogovernar, se auto-administrar, mas sempre dentro dos limites da Constituição Federal. Depois vem outros pilares: cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, claro, o pluralismo político. Essa distinção entre autonomia e soberania é bem sutil, né? Mas define todo o pacto federativo. A soberania seria, então, um poder que não reconhece nenhum outro acima dele, e a autonomia é um poder grande, mas que existe dentro de um sistema maior. E como essa autonomia se organiza na prática? Ela se organiza através do princípio da separação dos poderes. É fundamental. A Constituição de Rondônia ela espelha a federal nisso. Estabelece o legislativo, o executivo e o judiciário, poderes independentes e harmônicos entre si. É o sistema de freios e contrapesos funcionando no nível estadual. E olha, o material do professor Lessa faz um alerta crucial aqui, porque a FGV adora brincar com as aparências. Aparências? Como assim? Estou pensando em órgãos que são superpoderosos, que a gente vê no noticiário todo dia, mas que tecnicamente não são poderes. É isso. Exatamente esses, o Ministério Público e o Tribunal de Contas. O que é fascinante é que, apesar da enorme importância, da autonomia que eles têm, eles não são poderes. São órgãos essenciais à função do Estado, mas não integram aquela tripartição clássica de Montesquieu. A FGV pode muito facilmente montar uma questão listando os poderes e colocar o MP ou o TC ali no meio. Quem não tiver com esse conceito bem afiado, cai direto. Entendi. Então temos os fundamentos e a estrutura de poder. Mas um Estado também precisa de uma identidade, de símbolos que o representem. É como se fosse a fachada da casa que a gente está construindo. Perfeito. E essa identidade é composta por elementos que precisam ser memorizados mesmo. Primeiro, a capital, Porto Velho. Pode até ter uma transferência temporária, por decisão do governador. Mas uma mudança definitiva é um processo muito mais solene. Exige emenda constitucional. Depois vem os símbolos, são 4, tá? Bandeira, hino, brasão e as armas. E o material deixa isso muito claro. Atenção ao detalhe aqui, é tudo. A banca pode, de forma bem sutil, trocar armas por selo. Parece bobagem, né? Mas é o tipo de detalhe que anula uma questão. Exato. Para o candidato desatento já era. Certo. Com a fundação, a estrutura e a identidade prontas, a pergunta é: o que esse Estado de Rondônia pode de fato fazer? Como funciona essa divisão de tarefas dentro do condomínio que é a federação? Aí a gente entra na repartição de competências. É um tema complexo e, por isso mesmo, um dos preferidos das bancas.
A regra de ouro, como o material bem define, é a competência residual, ou remanescente. A lógica é quase matemática, sabe? Tudo aquilo que a Constituição Federal não proibiu que os estados fizessem e que não deu com exclusividade para a União ou para os municípios, sobra para o Estado. É o campo de atuação dele. Esse conceito de o que sobra é bem intuitivo, mas na prática, imagino que essa competência se manifeste de formas diferentes. Tem áreas em que só Rondônia pode atuar e outras em que precisa dividir o espaço, certo? Exatamente. O caderno do professor Lessa organiza isso de forma muito didática. Primeiro, a gente tem a competência privativa do Estado. Pensa nisso como o quarto particular do Estado, onde só ele manda. Isso inclui organizar a própria justiça, o Ministério Público e um ponto muito específico que a FGV adora: explorar diretamente ou por concessão os serviços locais de gás canalizado. E aqui tem um detalhe importantíssimo. A Constituição de Rondônia proíbe, veda expressamente o uso de medida provisória para legislar sobre isso. Ah, que interessante. É uma trava específica da Constituição Estadual. Sim, uma proteção extra para um tema estratégico. E além do que é privativo, como funciona a cooperação? Aí temos duas modalidades. A competência comum, que é exercida em conjunto pela União, Estado e municípios. O foco aqui são verbos de ação, de cuidar. Cuidar da saúde, proteger o meio ambiente, zelar pelo patrimônio. É um esforço conjunto. E, por fim, a mais complexa, a competência concorrente, que é entre a União e os Estados e se concentra em legislar sobre temas como direito tributário, financeiro, urbanístico e penitenciário. Essa competência concorrente me parece um campo minado para conflitos. A União faz as normas gerais e os estados complementam. Mas e se o estado de Rondônia faz uma lei sobre direito penitenciário e um ano depois a União edita uma norma geral que diz algo diferente? A lei estadual morre. Essa é a dica de ouro da FGV que o professor Lessa aponta no material. A lei estadual não é revogada. A eficácia dela fica suspensa naquilo que for contrário à nova norma federal. Suspensa. Suspensa. Essa é a palavra-chave que vale o ponto na prova, é essa. A banca vai tentar de tudo, vai usar revogada, anulada, cancelada, mas o termo técnico e correto é suspensa. Isso demonstra um respeito pela autonomia do Estado, sabe? A lei não foi invalidada, ela só cedeu passagem para a norma geral. E o mais interessante é que, se um dia essa lei federal for revogada, a lei estadual volta a ter eficácia plena, como se saísse de uma hibernação. Essa distinção é sutil, mas mostra toda uma lógica de equilíbrio federativo. E, falando em regras, vamos entrar agora no universo de quem vive isso na pele, o servidor público. A administração pública tem seus próprios mandamentos, né? O famoso mnemônico LIMP. Isso, o LIMP é a base de tudo. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas a prova não vai pedir para você listar os princípios, né? Ela vai cobrar como eles se manifestam na prática. Por exemplo, a impessoalidade e a moralidade se traduzem na regra geral de que é proibido acumular cargos públicos. A ideia é evitar conflitos de interesses, garantir dedicação. Entendi. A regra é a proibição. Mas isso não soa um pouco rígido? Imagino que existam áreas como saúde e educação, onde o próprio Estado se beneficia de ter bons profissionais atuando em mais de um lugar. A Constituição prevê essas válvulas de escape? Prevê, sim. E são justamente essas exceções o foco da FGV. São 3 situações bem definidas. E, claro, sempre com compatibilidade de horários. A primeira, 2 cargos de professor. A segunda, 1 cargo de professor com outro técnico ou científico. E aqui o material traz um exemplo ótimo que esclarece o que é um cargo técnico. Um professor pode acumular com o cargo de policial civil, por exemplo. A jurisprudência entende que o cargo policial exige conhecimentos técnicos específicos. E a terceira exceção é a acumulação de 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. Tipo um médico que também é enfermeiro. Exato. Perfeito. E para entrar nesse serviço, o caminho é o concurso público. O prazo de validade é um detalhe que sempre aparece, quase como um presente da banca. Sempre. E é simples, mas não dá para esquecer.
validade de até 2 anos, prorrogável uma única vez por igual período. Mas o ponto crucial vem depois da aprovação, a estabilidade. Esse é, talvez, um dos maiores atrativos da carreira pública, mas existe uma percepção meio equivocada de que ela é automática. Não basta só bater o ponto por 3 anos. Exato. O tempo de serviço é uma condição necessária, mas não é suficiente. O que mais a Constituição exige? Ela exige 2 condições cumulativas. As duas precisam ser atendidas, tá? A primeira são os 3 anos de efetivo exercício. A segunda, e igualmente importante, é a aprovação em avaliação especial de desempenho, que é feita por uma comissão instituída para essa finalidade. Ou seja, a estabilidade é fruto do tempo e do mérito. É uma conquista, não um direito automático. Isso é fundamental. E uma vez conquistada, a estabilidade não é um cheque em branco. Ela é uma proteção contra demissões arbitrárias, mas não contra o descumprimento da lei, né? Quais são as situações em que um servidor estável pode sim perder o cargo? Olha, a estabilidade é forte, mas não é um escudo absoluto. A Constituição prevê 4 situações bem claras, e somente elas. A primeira é por sentença judicial transitada em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso. A segunda é através de um processo administrativo disciplinar, o famoso PAD, com ampla defesa garantida. A terceira é por insuficiência de desempenho, mas isso depende de uma avaliação periódica que precisa ser regulamentada por lei complementar. E a quarta, que está ligada à saúde financeira do Estado, é para cumprir o limite de gastos com pessoal, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal. A teoria está ficando bem sólida. Mas a gente sabe que a FGV não cobra a teoria pura. Ela cria histórias, cenários, para testar a aplicação do conhecimento. Vamos analisar alguns desses cenários práticos que o professor Lessa apresenta no caderno, para ver como isso tudo funciona na hora da prova? Ótima ideia. Vamos ao primeiro cenário, que trata dos institutos de provimento. Imagina a seguinte situação. Um servidor público estável, motorista, sofre um acidente fora do trabalho e, infelizmente, tem sua capacidade física permanentemente limitada. Ele não pode mais dirigir, mas a capacidade intelectual e outras habilidades estão intactas. A questão pergunta: qual a solução que a administração deve dar para esse caso? A primeira impressão poderia ser a aposentadoria por invalidez, mas ele ainda pode trabalhar. Então, imagino que a solução seja aproveitar a capacidade que ele ainda tem em outra função. Exatamente. A solução é a readaptação. Ele vai ser investido em um novo cargo, com atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que ele adquiriu. E é crucial não confundir com outros institutos, viu? Reintegração é o retorno do servidor que foi demitido ilegalmente. Reversão é o retorno do aposentado à atividade. A readaptação é sobre aproveitar a força de trabalho realocando de forma inteligente. É o princípio da eficiência na prática. Excelente. Vamos para um segundo cenário sobre as competências que a gente discutiu. Uma lei estadual de Rondônia é aprovada obrigando a instalação de bloqueadores de celular em todos os presídios. A intenção é ótima, né? Visa a segurança pública. A princípio, parece que o Estado está legislando sobre segurança e direito penitenciário, que é competência concorrente. Mas tem um detalhe aí, não tem? Tentaram fazer isso, mas o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo. Embora o objetivo final seja segurança, o núcleo do tema, a essência da lei, é o bloqueio de sinal de radiofrequência. E legislar sobre telecomunicações é competência privativa da União. O STF foi claro: segurança é importante, mas a infraestrutura de comunicação do país é uma só, e quem manda nela é a União. Portanto, a lei estadual é inconstitucional por invadir a competência federal. É um exemplo perfeito de como a FGV explora os limites entre as competências. É uma pegadinha brilhante. O tema parece segurança, mas o meio para alcançar essa segurança é telecomunicações. Aí a competência muda de dono. E para fechar um último cenário muito comum no dia a dia, responsabilidade do Estado. Um veículo oficial da Assembleia Legislativa, em serviço, avança um sinal e colide com o carro de um particular, causando danos. Como fica a responsabilidade civil nesse caso?
Aqui se aplica a teoria do risco administrativo, que fundamenta a responsabilidade objetiva do Estado. Isso significa que a pessoa prejudicada vai processar o Estado de Rondônia, não o motorista. A lógica é proteger o cidadão. Para ter direito à indenização, ele precisa provar só 3 coisas: o fato, que é a ação do agente público, o dano sofrido e o nexo de causalidade entre os dois. Não precisa provar que o motorista agiu com culpa ou dolo. Então, o ônus da prova para o cidadão é bem menor. Mas e o servidor que causou o acidente? Ele sai impune? De forma alguma. Depois de indenizar o particular, o Estado tem o direito e, em muitos casos, o dever de mover uma ação de regresso contra o agente público. Mas nessa ação interna, a responsabilidade do servidor é subjetiva. O Estado terá que provar que ele agiu com dolo, que é a intenção, ou culpa, que é a negligência, imprudência ou imperícia, para poder ser ressarcido. É um sistema de 2 etapas que equilibra a proteção ao cidadão com a responsabilização do servidor. Fantástico. Então, se a gente fosse destilar tudo que conversamos em pontos de ouro para a prova, com base nessa análise do material do projeto Alero Turbo, seria, primeiro, dominar os fundamentos, especialmente a diferença entre autonomia e soberania. Segundo, entender a fundo a repartição de competências, guardando aquela palavra-chave suspensa para competência concorrente. E terceiro, ter na ponta da língua as regras da administração pública, como as exceções de acumulação, os requisitos duplos da estabilidade e as 4 hipóteses de perda do cargo. Exatamente. São esses detalhes, essas conexões que a FGV explora para separar quem realmente estudou de quem só leu por cima. E, como o professor Lessa provoca no final do material, esse estudo não é só para passar na prova. A mensagem nos leva a pensar que esse conhecimento transcende o concurso. Ele molda a consciência do futuro servidor. Isso nos deixa com uma reflexão final, uma provocação para quem nos ouve. Ao compreender a organização do poder, as competências e os limites impostos pela Constituição, como esse entendimento vai influenciar a sua atuação diária como guardiã ou guardião do interesse público e da lei dentro da Assembleia Legislativa de Rondônia? É uma pergunta poderosa. O conhecimento da regra não é apenas para aplicá-la, mas para entender o seu propósito e o seu lugar no sistema. Análise produzida a partir do conteúdo do projeto Alero Turbo, sob a autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se este conteúdo ajudou, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim o YouTube avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!